Alô! Cara, cheguei atrasado, mas me falaram pra dar uma olhada nessa aqui. Quer dizer, eu vi, tá? Mas, assim, falaram que seria uma boa eu dar uma olhada, realmente, no que é essa tal de DeepSeek. Então, eu sou da Tex, então essas coisas de Tex chegam pra mim. Eu vi que é uma IA que consegue fazer praticamente a mesma coisa que o ChatGPT faz, só que muito mais barato. Tipo, os caras, o ChatGPT tá usando i7, a galera da China fez com Celeron, com dual core, e botou pra fuder. E isso aí, né, obviamente vai dar uma balançada no mercado, porque até agora a OpenAI era a única coisa que existia, inclusive a maioria das outras AIs que tinha, ou até empresas de AI que você conhece por aí, são utilizando alguma coisa da OpenAI. E até acho que essa DeepSeek é. Mas, bom, o fato de eles terem conseguido fazer a mesma coisa, ou algo muito próximo, de forma muito mais barata, deu uma quebrada no mercado. E parece que tem coisa política aí no meio. E é disso que o Sardinha vai falar hoje. Eu não sei, tá? Eu imagino. Bom, imagino que tem alguma tretinha ali, né? Estados Unidos e China. Mas eu não vi o vídeo ainda. Eu quero ver, ele vai falar sobre isso e vamos dar uma olhada. Bom, a gente vai Então conversar vamos sobre lá. um Oh, tema hoje bem sério. Então vamos lá? Bom, a vamos gente lá, é vai importante. conversar sobre um tema hoje bem sério e Aumentar um pouco espinhoso, aqui. né? Os Estados Unidos e a China estão vivendo uma guerra fria. Na verdade, nem tão fria assim, ela tá Rapaz, quase de quente, só novo? não tem bomba, né? E quem É, diz isso não tomara que não tenha bomba, né? sou eu. Se você pegar boa parte dos filósofos contemporâneos e também dos analistas políticos, eles já perceberam isso lá atrás. O Graham Allison, né, um professor da Universidade de Harvard, ele, professor de governo, tá, em relações internacionais, ele chegou a fazer uma comparação dos Estados Unidos e da China com a Guerra do Peloponeso, né, que foi quando Atenas e Esparta tiveram que entrar no conflito porque uma potência emergente está para ultrapassar uma potência. Isso aqui não é pro nosso bico, né, cara? Isso aqui é, putz, esse negócio de, Atenas, não sei, não é com nós. Não é com nós. Mas o que eu acho que o que a gente precisa entender aqui é que eles estão de mal com o outro, né? Já não é de hoje, né? Mas parece que tá aumentando um pouquinho ali o ódio. Estabelecida e a gente chega fulminantemente, né, numa guerra aí e a gente tinha que tentar evitar esse conflito. Não conseguimos, Ih, aparentemente. Quando você vai rapaz. ver aqui o ex-secretário dos Estados Unidos Vai dar também, merda e ele mesmo. que mediou as relações entre Estados Unidos Mas tá, vamos ver pra onde vai esse vídeo, mas sei lá, né? Porque a China lançou um produto que compete com os Estados Unidos, eles vão entrar em guerra. Porque assim, em guerra pelo mercado não são só os dois, né? Todo mundo tá. Até o Brasil, apesar do Brasil tá na Série B, mas assim, acho que todo mundo tá em guerra pelo mercado, né? Por ter mais valor, ganhar mais dinheiro. Não sei, mas tá bom. Entendo que são os dois que estão tocando ali, né? e China na década de 70, o Henry Kissinger, ele tá falando a mesma coisa. Ele alerta a escalada entre o conflito da China e dos Estados Unidos, que pode levar a uma catástrofe global se não for bem gerida. Ele vê a Que situação isso? como semelhante à rivalidade Estados Unidos e o Olha o relógio RSS, mas dele. com desafios muito mais Caralho, o complexos relógio dele, graças esse ao relógio é globalismo e caro, essa bicho. dependência que a gente tem hoje, né, dessas importações e Caraca, exportações, irmão. do comércio global entre esses dois países. Então, uma guerra fria entre os Estados Unidos e a China é muito mais preocupante no ponto de vista dele do que a Guerra Fria original entre o RSS e os Estados Unidos. E aí o Francis Ih, Fukuyama, ele também fala sobre o rapaz. declínio do liberalismo ocidental, né? O filósofo político e economista aí, Fukuyama, que escreveu O Fim da História, né? E O Último Homem, ele defendia antes que a democracia liberal havia vencido, mas nos últimos anos ele revisou a posição dele, apontando aí a ascensão global da China, né? E esse socialismo meio chinês ali, meio com características chinesas, que é sei lá, um capitalismo de Estado, uma coisa dessa. Aí ele deixa bem claro que a ascensão da China, ele ameaça a hegemonia do liberalismo ocidental. O Noam Chomsky vai falar isso também, o Samuel Tá, uma galera aí, né? Galera, isso aí, cara, entendeu? Galera aí da academia, provavelmente a gente não conhece, mas entendi. Cara, bizarro, né? Não é de hoje também, né? Não é de hoje que tem essa tretinha aí. Huntington, Bruno Maçães, que é um cara português também muito forte. Então, assim, por que eu coloquei todos esses nomes aqui? Porque parece muito que eu tô criando uma teoria da conspiração, né? Aquela coisa de dizer, pô, os comunistas Mas tá criando, eu tenho certeza que ele vai meter um ad aqui. Ó, a China vai acabar com os Estados Unidos, é por isso que você precisa entrar na UVP e investir o seu dinheiro. Imagina, inclusive a UVP, se quiser patrocinar o pai,
Eu, inclusive, tô pensando em começar a entrar com vocês. É que eu acho que eu não tenho dinheiro bastante ainda pra entrar com vocês, mas quando eu tiver eu vou entrar. Acho maneiro. Gosto do Raul. A gente tá na guerra contra os comunistas ainda em 2025, parece uma coisa bem engraçada, mas a gente realmente chegou num ponto que eu acho que não tem retorno. Eu tava observando os últimos acontecimentos e a gente chegou num ponto, não sei se esses caras chegaram nessa análise ainda, não Raul sei se alguém já chegou, Economics. mas eventualmente vai chegar. Quando eu comecei a perceber o conflito mais recente dessa semana, que foi a China com o DeepSeek ali, você vai pensar, o que que tem a ver a inteligência artificial com Guerra Fria, né? Lá atrás, os dois países, a URSS e os Estados Unidos, eles ficavam tentando mostrar que existia uma supremacia tecnológica entre um dos É. países, que foi quando a URSS mandou o Sputnik, né, que era o satélite ali que tinha capacidade. Muito foda esse vídeo, tá? Porque eu acho que ele vai, pela thumb ali, ele vai trazer, tipo assim, é exatamente o que tá acontecendo, sabe? Se eu for pensar em época de Guerra Fria. Só que a Guerra Fria não deu em nada, né? Não em nenhum confronto bélico, pelo menos, né? Só, ó, nós é pica, mas nós é pica também. Mas ó, olha aqui eu também é pica. Não, mas olha minha pica, ó. Ficou nesse negócio. Mas vamos ver se vai ser só isso de novo. Tomara, né? Não quero bomba. Os Estados Unidos tá meio longe, né? Mas mesmo assim, bomba não, né? Bomba não é legal. Cidades incríveis para a época, e depois quem chega na Lua primeiro, todo esse conflito foi acontecendo ali. E aqui agora, o que a China fez talvez seja uma das Você coisas mais acredita na Lua? interessantes de todas. O mundo todo estava discutindo as Existe a Lua. possibilidades da inteligência artificial e como que a inteligência artificial vai mudar os mercados, como que a inteligência artificial vai mudar praticamente qualquer coisa no planeta, como que ela é a tecnologia de ponta do século XXI. E aí, enquanto a gente estava fazendo tudo isso e os americanos investem centenas de milhões de dólares ali, a China lança um software de código aberto que pensa de maneira É. muito mais inteligente, que economizou um monte de recursos e coloca isso como open source para que o mundo inteiro possa ver que aquela tecnologia é muito superior. Cara, o open source, velho. O open source que pega, né, mano? Porque assim, eu acho que tem até um modelo de cobrança ali, tá? Mas existia a possibilidade de open source. Isso é muito, tá ligado? Isso é muito bater na cara da OpenAI, sabe? Porque assim, se eles lançam a parada que é mais eficiente e mais baratinha, já ia dar uma quebrada na OpenAI. Já ia dar uma quebrada. Porque é muito mais barato. É tipo 98% de economia. Então já ia dar uma quebrada na OpenAI se eles lançam uma parada mais barata. Só. Entendeu? Só que daí não. Os caras falam, não. Se tu quiser subir aí no teu sistema, é free. É seu. E isso aí, velho, é realmente, é praticamente uma agressão, né? Praticamente uma agressão. A tecnologia americana naquele mesmo momento, né? Então a China vai ali e fala, olha, tá aqui, é isso aqui que a gente produz, me parece meio com o Sputnik de alguma maneira, né? Tá aqui o que a gente produziu e mais do que isso, né? Não só a gente produziu, como qualquer um pode utilizar agora, então é uma coisa bem política, né? E a gente sabe que as empresas Mas eu, chinesas, elas como um são cara da Tex, controladas pelo adoro. governo, então não são empresas livres, isso aqui não partiu de uma Open iniciativa source é de top. alguém aleatório, eu duvido muito disso, eu acredito que seja uma iniciativa de Manda o open governo mesmo, source. e inclusive dizer que gastou só 5 milhões de dólares é uma propaganda, né? E você vai ali e solta aquilo no mundo enquanto os Estados Unidos estavam patinando e aumentando recursos, e o Trump anunciando que ia investir 500 bilhões para data center, GPU, papapá, para o chat GPT, ou a Pois é, OpenAI e mano. as outras empresas de inteligência artificial Olha o americanas timing, ali, né? para elas se popularizarem. No mesmo ponto que o Donald Trump, na hora de assumir a posse, não tinha ali do lado dele outros políticos, põe a foto aí, mas é uma bancada ali, né? Todos os donos de empresas de tecnologia, né? Todos os donos de Big Techs enfileirados ali do lado do Donald Trump. Então é muito simbólico que poucos dias depois dessa imagem, né, do Donald Trump assumindo, a gente tá aqui, olha, a gente tá no dia 29, tem 9 dias de mandato. Então, 6 dias depois ali dessa foto, a China lança o DeepSeek mostrando, olha, a superioridade, né, de empresas de tecnologia chinesas em relação às empresas americanas. E aí, se você Nossa. duvida disso, é só você olhar É. para as principais companhias que a gente tem. Eu não sei a superioridade, cara. Não sei a superioridade. É que, sabe a impressão que dá? Aí vamos lá, né? Garoto de 22 anos falando. Então, eu tenho aval pra falar bosta aqui. Mas a impressão que dá é que a galera dos States lá, eles têm um pouco de dinheiro infinito, a OpenAI, Meta. Acho que a OpenAI é o maior exemplo, tá? Eles têm um pouco de dinheiro infinito assim. E foda-se, irmão. Foda-se, ninguém parou pra pensar em desempenho até hoje, entendeu?
Ninguém parou pra pensar, velho. E a Nvidia gosta e foda-se, entendeu? Vai dando tudo certo. Aí você cria um ambiente. Eu não sei se essa história é verdadeira, mas você cria um ambiente um pouco mais difícil pra tecnologia e alguma coisa nova floresce, velho. Tipo, isso geralmente acontece, sabe? E é estranho. Assim, eu acho que realmente tem essa parada política aí, mas tem também o fato de que o OpenAI tava jogando dinheiro fora, amigo. Foda-se, tá ligado? Eu duvido se agora eles não vão otimizar essa porra. Nesse momento no mundo, né? Você vai ver a Amazon, que é uma empresa de venda e coisa em escala ali, uma empresa de logística, né? Mas ela tem um grande marketplace. E aí você tem a China com Alibaba, AliExpress, Temu e Shopee. Então, aí você tem a Meta e aí você tem do outro lado o TikTok, né? Tentando fazer ali, às vezes, de ter uma ferramenta similar. Aí você tem a OpenAI, aí você tem o DeepSeek, aí você tem a Apple, aí você tem a Xiaomi e a Huawei. Aí você tem a Tesla, você tem a BYD, você tem a Microsoft, você tem a Tencent, você tem a Uber e você tem a Didi Chuxing aí que comprou o 99 Táxi. Então você vê ali que para cada empresa americana você tem uma empresa chinesa equivalente disputando alguma coisa. Se você olhar ao primeiro olhar, né, as pessoas que são mais talvez inocentes com relação a isso, você pode pensar assim, Raul, é simplesmente uma disputa capitalista, né? Normal, as empresas sempre vão concorrer. Não, Essa é a o que elas impressão que estão eu tenho. disputando aqui é quem vai ter, né, os dados de toda a população mundial, gente. Então, essas empresas elas são empresas que têm uma Aí tu capacidade de veio. recolher dados, esses dados que servem ao comércio e servem também para espionagem. Então, não à toa, né, a China, quando ela estava atrás nessa disputa, ela bloqueou Aí todas tu as empresas veio. americanas de operarem dentro do território dela. E agora os Estados Unidos estão bloqueando as empresas chinesas de operarem dentro do território americano ali, ou elas têm que trocar de controle para lá. Eu não duvido se a gente vê agora leis dos Estados Unidos tentando proibir isso, não só em território americano, como em território de todos os países que negociam mais frequentemente com os Estados Unidos, o que criaria um caos para as multinacionais, o que criaria um caos para o mercado norte-americano, o que criaria um caos para o mercado chinês e o que pode, inevitavelmente, nos levar a um conflito um pouco mais sério, né? A gente pode começar com essas sanções de uma ou outra empresa, na verdade pode não, já começou, os Estados Unidos já deixou bem Meu claro que amigo, pretende fazer alguma coisa com relação ao vai dar TikTok, outros porrada, hein? países ainda não se posicionaram com relação a isso, mas a gente sabe como os Estados Unidos têm uma Mas assim, se alguém que manja economia, responde aí. Se alguém manjar de economia aí, responde. Isso não é. Tudo bem. É ruim a galera sair na porrada, esse negócio de bomba, briga. Ninguém gosta de briga, cara. Ninguém gosta de briga, assim. Eu sou lutador, não gosto de briga, entendeu? Eu não gosto, ninguém gosta. Mas não é uma oportunidade? Assim, tipo, pô, os grandão tá se destruindo ali, vamos nós crescer, né? É ou não é uma oportunidade? Ou não? Ou, tipo, ele sair na mão, regaça o ambiente inteiro. Sobra pra todo mundo. Eu acho influência que a muito segunda forte é no mais provável, Ocidente, né? então pode acontecer disso Sou ser economista. replicado para outros países, né? E aí a gente não sabe ainda como é que ficam países também que têm uma população grande, Japão, a Índia, no meio dessa confusão toda. Mas a gente está vendo isso acontecer diante dos nossos olhos. O meu medo, sinceramente, é uma escalada militar disso. Espero que eu esteja muito louco, né? Espero que eu esteja totalmente equivocado, Tá que não tenha maluco. nenhuma Você tá chance. doido. Mas quando a Como gente que Hitler? observa os números das empresas de armamento, né? E várias delas na Bolsa de Valores, a gente consegue perceber. A gente até fez alguns vídeos na UVP Capital, que você pode ver aqui, sobre duas empresas de armamento americanas, elas começaram a subir, né? Então, como resposta a esse lugar, a gente vê também os países comprando ouro e os bancos centrais ao redor do mundo comprando ouro numa escala nunca vista, né? Numa escala bem absurda mesmo. Mas Vai o dar que merda, velho. mostra aqui pra gente, né, é realmente uma dificuldade dos Estados Unidos de aceitar, né, que a China tá em ascensão ali. E a prova disso é as pessoas tentando minimizar o DeepSeek ali, ou vários comentaristas, até políticos brasileiros aqui, tentando minimizar completamente, dizendo, vai acreditar na China. Só que, cara, é uma plataforma de código aberto, né? Não dá pra negar que aquilo tá feito. Eu não sei quanto se gastou pra fazer isso, duvido, talvez, dos 5 milhões de dólares, mas não tem outra... A fonte oficial está dizendo, foi 5 milhões de dólares e tem 200 funcionários aqui dentro, e ok, pode ter sido mais dinheiro, mas que o resultado final foi gigantesco e incrível, foi mesmo, né? É um resultado final que a própria OpenAI vai ter que rever a forma como ela faz, e Isso então aí. acaba sendo isso. E a China, é óbvio, tem os interesses de vender hardware aqui, né? Ela não tá pensando em vender isso, porque se a China é a maior fabricante de equipamentos do mundo, se todo mundo tem direito de ter um IA, obviamente ela vende mais equipamentos ainda e cresce mais ainda como país, Aí tu melhora a veio, hein? balança Aí tu comercial. veio. Mas não é vender tanto, né? Porque agora é mais leve. Não é vender. Mas é vender mais. De certa forma é vender mais. Mas aí, tipo, é vender pro cliente final, né?
Não, eles vendem pra quem vende pro cliente final. Ok, faz Ao sentido. longo da história, você vai ter homens como Warren Buffett, né, dizendo never bet against America, né, nunca aposte contra a América. E esse foi o pensamento hegemônico, né. Mas aí você já tem homens como Charlie Munger, inclusive, que foi, né, sócio da Berkshire Hathaway, foi sócio do Warren Buffett por muitos anos. Ele falando ali que ao longo da história tem muitos homens como Elon Musk, né, que vão dobrando a aposta cada vez mais até um dia que eles erram. Então, é ele já dizendo o inverso disso. Então já é um bet against America, porque o Elon Musk é o cara que tá por trás da Tesla ali e por trás de outras coisas também, de outras tecnologias, já estão aqui meio arregando nesse sentido. Só que um monte de gente já disse que não é possível mais você se dizer um investidor global, e eu concordo talvez com isso, sem ter investimentos na China. Então, por mais que você não queira montar uma Eu posição não ali tenho em uma investimento na outra China. empresa Eu também não chinesa, tenho montar uma dinheiro. posição em um Então, ETF chinês talvez seja uma pode das ser coisas isso. mais interessantes, né? Ir alocando ali nessas empresas de tecnologia, eu não sei se é o caminho, porque a gente sabe que a China do nada ela pode mudar as regras para essas empresas, mas eu comecei a fazer cada vez mais investimentos na China, tenho Ah, esse aumentado as rabo. minhas Tá posições vindo, ali, cara, não tirei minhas merchan posições aqui, dos cara. Estados Ele Unidos, vendeu o não acho que fundo dele os agora, Estados Unidos velho. vai Fundo ir pular chinês da há um primeira tempo. posição para a 10ª num ciclo de 10 anos, não é nada disso, não acho que é uma coisa que vai acontecer amanhã, não adianta você vir aqui amanhã e falar, olha, os Estados Unidos se beneficiou, a economia americana cresceu, eu acredito que a economia americana tem muito o que crescer ainda, essas empresas de tecnologia têm muito o que explorar, tem muito território, o Donald Trump fechando os mercados, eu acho que ele não tá agindo de maneira totalmente inteligente, a gente tem na história, toda vez que você começa a fechar o mercado e fazer ameaças, você desenvolve mercados internos de outros países, acho que ele tá muito agressivo, tá errando bastante, né? Essa coisa dos Estados Unidos fechar o mercado para a Rússia fez a Não foi Rússia ver a criar outro história, hein? sistema, né, de transações. Você acha que a Rússia vai voltar agora? Ah, não, passou a guerra, a gente tirou essa limitação, a Rússia pode voltar a negociar no sistema SWIFT. Você acha que ela vai querer voltar e vai ficar refém? SWIFT é o sistema que os bancos usam para mandar e receber dinheiro entre países de forma segura. Ah, saquei. Ah, então proibiram a Rússia e ela falou, ah, foda-se então. Vou criar o meu aqui. Foi o que eu tava falando, cara. Geralmente, não geralmente, tipo, eu não li tanto assim pra falar isso, mas eu li algumas coisas já. Então, acontece de vez em quando de quando tu coloca um sistema ou pessoas ali em uma situação escassa, uma situação difícil, é onde floresce tecnologia, entendeu? Floresce soluções não pensadas, entendeu? Acontece isso, acontece isso. Então, pessoas em um ambiente fechado, escasso, acho que a palavra seria escasso, elas dão jeitos para as coisas e conseguem criar soluções e tecnologias novas. E foi o que fez, né? Tipo, vetaram ela, ela foi lá e criou a própria. Tem disso de novo, eu duvido bastante, tá? Você vê que o rublo não piorou, acabou indo bem, a economia russa sobreviveu bem a uma crise política com os Estados Unidos ali, e ele tá meio que induzindo os outros países, meio que colocando todo mundo acuado no canto, e não é bom colocar seu inimigo ali, né, sem saídas visíveis. Quando ele fala, por exemplo, que vou criar tributo em cima do Brasil, vou criar tributo em cima da Europa, vou criar tributo nisso, naquilo, ele tá ao mesmo tempo se isolando, ele tá se transformando numa Cuba por livre vontade, né? Não foi assim que a gente conseguiu, e os Estados Unidos conseguiu esmigalhar a economia de Cuba ali para mostrar para eles que eles eram ineficientes. Os Estados Unidos está fazendo isso consigo próprio por vontade. Não faz nem sentido. Se isolando dos outros, né? Tentando usar o poder. Quando você precisa gritar Ah, mais mano. alto e falar que você é o bichão da cara preta, é porque muitas vezes você já tá com medo, É. né? Então, o Donald Trump, ele tá acuado. Ele sabe que Tá os em Estados Unidos choque. já Tá não em é choque. mais o Vem mesmo pro país que era Brasil, lá Donald atrás, Trump. e ele já não tem mais, Tirar talvez, umas a férias, fica de superioridade de boa. armas, né? De tecnologia. Tá ficando claro que tá pelo menos parelho, não sei se um superior ao outro, mas tá pelo menos parelho aqui. E nesse momento eu não sei mais se os Estados Unidos têm a superioridade de armas. No momento que ele tá Vixe. gritando, eu não tenho Será? certeza se o Donald Trump tem a segurança de que ele tem a Mas deve superioridade de ter, os armas. caras Porque se ele gostam de arma lá, tivesse, né, ele não velho? estaria usando essa política tão assim, né? Por que eu tô dizendo isso? Só pra você compreender, né? Se eu tô com uma bazuca apontada pra sua cara, eu falo assim, por gentileza, me entrega seu iPhone, né? Aí você me entrega. Não vai ficar, discutindo um maluco que tem uma Depende, bazuca. velho. O iPhone é uma grana no iPhone. Nossa, não sei, cara. Às vezes não, né? Às vezes você gastou, você ganhou a sua vida inteira naquele iPhone ali. Não, mentira, eu entrego o iPhone, foda-se. Agora, se eu tô com a faquinha de serra ou tô só com a blusa em cima, assim, aí eu tenho que gritar. Porque eu tenho, passa, Aí eu lhe meto a porrada, Raul. Você com essa cara de boy aí, nossa senhora. Que eu ia quebrar você, tá escrito, velho. Cadê, gente? Eu não gosto desse negócio de violência, não. Ó a cara do Raul, quebrar ele, porra. Nossa!
Mentira, mentira. Eu não gosto. Não gosto. É quando você pede truco de ice. Então você tá às vezes nessa condição. Eu tô vendo, espero Eu estar peço errado, truco de sinceramente ice. espero muito Escuta estar aqui, errado, viu? porque eu não sei, né, como pode ser isso, mas eu acho que os Estados Unidos estão numa crise feia e eu acho que eles podem acentuar essa crise do jeito que eles estão fazendo, arrumando esses conflitos todos ao mesmo tempo. Eu não sei se é a ideia mais interessante. Vocês podem comentar aqui pra mim se alguém pensa de outra maneira, né? Tô aqui só dando a minha opinião, não sou Cara, eu não especialista acho nisso, tô pensando nada. mais como investidor e começo a pensar em fazer uma exposição mais ali em China, Índia, economias que estejam mais pujantes, pelo menos no momento ali. Eu não tenho grandes exposições nesses lugares, só por meio de ETFs mesmo hoje, mas estou estudando cada vez mais, entendendo aquilo que faz sentido. Ia fazer até uma visita para a Índia Vou agora em entrar fevereiro. não. Não vou conseguir por causa das datas, são muitos dias lá fora, mas eu quero fazer. Esse ano ainda talvez quero visitar a China, quero visitar a Índia, quero tentar compreender melhor esses mercados. Eu estou me esforçando para isso. A gente vai até colocar dentro da UVP algumas aulas Inclusive, se de quiser geopolítica levar para a eu gente aí. compreender esse momento, né? A gente tem um Não, professor mentira, aí eu vou que estar trabalha aqui na empresa, trabalhando. né? Um mestre Nas minhas nessa férias, se quiser área, que é levar eu. o Caju aí, o Carlos Stuart. Então a gente vai colocar umas aulas lá. E se quiser, posso trazer algumas coisas aqui, talvez algumas conversas mais nesse sentido. Queria saber se vocês acham que é ruim a gente ir por esse caminho, de começar a mencionar algumas empresas chinesas, ou se é bom a gente começar a colocar ali no giro da bolsa e acompanhando, pra gente se familiarizar, né, com esse tipo de coisa. Se você quiser aprender nessa nova fase, né, como investir na economia global, o que eu vou te convidar para fazer é um convite que eu te faço sempre aqui, né? Acessar auvp.com.br, pode ir lá, clica no botão faça a sua análise de perfil aqui, Boa, hein? Tá preenche para mim, fazendo o merchan tranquilo, dele. e vai ser um prazer para mim te ensinar a Paga investir eu, no né, UVP? Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, no mundo todo, na China, na Índia. Eu A vou gente pular, acredita nisso, eu viu, sempre trouxe Rodolfo? aqui a minha, supera o dinheiro caindo na conta no fim do mês, né? Então é basicamente isso. Se você pensa assim também e quer globalizar o seu dinheiro, clica aí, preenche, que vai ser um prazer te ensinar a investir. Tem turma nova começando sempre aí. Então Ele tá vai lá vendendo e eu aí vou pra ver se caralho, não vocês para de fizeram alguma vender, cara. pergunta aqui no último vídeo pra Boa, gente avançar. pergunta. O Esteja pergunta. Fuscão76, ele comentou, uma dúvida. Se eu apenas comprar dólar e deixar em uma conta corrente que tem taxa de manutenção, eu tenho que declarar a quantidade que tenho em uma conta internacional? Sim, você precisa declarar. Sou novo nos investimentos, quero investir lá fora e tenho que primeiro aprender a investir no Brasil para investir lá fora. Porém, já queria pelo menos ir comprando os dólares para quando de fato for investir, já ter uma quantia boa. Não te recomendo ficar com seu dinheiro investido em moeda fiduciária, é bobagem isso. Deixa no Tesouro Selic mesmo, na hora de investir você diversifica e não tenha medo da declaração, não. Isso aí é uma bobagem, é simplesmente uma mera trivialidade. A ferramenta do governo de puxar os investimentos está ficando cada vez mais interessante, então muito provavelmente a gente vai ter esse problema por pouco tempo. O Investor Boa. Kid pergunta, Raul, boa noite. Para quem realiza a declaração completa do IR, vale a pena investir numa previdência complementar PGBL para deduzir até 12% da Caralho, renda ele começou tributável? com os termos PGBL, IR, tá. Imposto de renda. PGBL para deduzir até 12% da renda tributável pensando no longo prazo? Não, irmão. Pensando no longo prazo? Com toda certeza. Prazo de acumulação acima de 10 anos para pegar a última Raul tá discordando de mim aqui, né? Mas não sabe. Não sabe. Se soubesse o que eu sei. faixa do IR, 10% usando a tabela regressiva. Com certeza faz sentido, tá? Faz muito sentido porque você deixa de pagar um tributo. Então, se rende qualquer coisa, faz sentido lá na frente, você compensa isso. Então foi esse o vídeo de hoje. Boa. Então esse foi o vídeo. Cara, não sei. Tô torcendo aí pra que não tenha bomba na parada, né? Não tenha bomba. Fiquei muito feliz com a DeepSeek, cara. Eu acho que é. Assim, a gente de tech costuma ficar feliz quando uma coisa melhora, assim. A gente gosta desse tipo de coisa aí. E querendo ou não, seja lá qual for o motivo, quanto que ela gastou, realmente é um IA com uma eficiência melhor e é open source, então a gente também fica muito feliz com isso. E é isso. Tomara que não tenha bomba, né?